Histórias para além de um século. O município da Lapa, no Paraná, guarda a memória das prisões e dos conflitos que influenciaram na manutenção da República Brasileira. Atualmente, o lugar abriga a Câmara de Vereadores, inaugurada em 1868. Você é o convidado de hoje para conhecer esse patrimônio que já recebeu visitas ilustres, como a do segundo imperador do Brasil. Quem vai nos contar a história desta casa é o Márcio Assad, que é o diretor de turismo da Lapa e também produtor de cinema. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Fernanda. Seja bem-vindo à Casa de Câmara e Cadeia, um prédio que tem muitas histórias para contar. Casa de Câmara, gente. Olha só, foi inaugurado com esse propósito? Exatamente, para abrigar a Câmara, que na época eram os camaristas, né, hoje vereadores, e a cadeia pública. Esse prédio levou 28 anos para ser construído. 28 anos. Dentre os destaques foi a visita assim, do Dom Pedro II, em 1880, né? Alguns camaristas ilustres, e eu sempre digo que dentre eles, o Barão dos Campos Gerais, que é considerado um dos maiores, se não o maior tropeiro da história do Brasil. Quem era o Barão dos Campos Gerais? Davi dos Santos O Davi dos Santos, que também passou por aqui. Foi presidente da Câmara. Olha só, gente, Dom Pedro II, Barão dos Campos Gerais, essa casa tem história, hein? Rende bastante a nossa história. São aspectos muito interessantes, porque a casa, ela passa por algumas transformações, né? E tal qual como o Fênix, ela depois de uma grande restauração, ela volta a ter a característica original. Esse chão aqui é do que, essas pedras? Esse chão é de um arenito, que é da nossa região aqui. Mas isso aqui já foi reformado? Restaurado. Já é restaurado, exatamente. Né? Isso já faz parte da restauração, até pela quase que uma mutilação que o prédio sofreu para servir de escola durante ele já período. Serviu de escola Serviu aqui? de escola normal. Formava as professoras. Quanto tempo ficou de escola? Mais ou menos, quase 30 anos funcionou como escola. Né? Foi a partir aí dos anos 70 que daí começou-se essa movimentação para restaurá-la, né? Ganhar no pavimento de cima a Câmara Municipal, inclusive é a única casa de Câmara e Cadeia no Brasil que mantém esse status de Câmara. A Câmara pensou em determinado momento em construir um prédio novo, mas houve uma mobilização assim consensual até para que se utilizasse um anexo, que é aquele outro prédio, para que justamente se mantivesse essa atividade, que é a atividade original do prédio. Puxa vida, bom, e aqui a gente está vendo já... Isso, então na parte hoje onde era a cadeia é um museu de armas, né? É um acervo particular do engenheiro Osíris Stengel Guimarães, mas vamos dizer assim, o que nos toca mais a história da Lapa é justamente as armas que foram utilizadas no cerco. No cerco da Lapa de 1893, 94. Aqui estão alguns revólveres, uma metralhadora Nordenfeld da época, né? Alguns canhões Krupp, né? que inclusive adornam o próprio Panteão aos Heróis. Isso aqui tudo parte, então, do Cerco da Lapa? Do Cerco da Lapa, né? Um dos locais de resistência ali, por exemplo, você tem as casas furadas de bala, né? Um estado muito triste que a cidade ficou. O que queriam esses revoltosos? Alguns eram ainda, vamos supor assim, tinham nostalgia do Império. Vamos lembrar que a República havia sido recém-implantada no país, mas também tinham aqueles que queriam uma espécie de confederação, ou seja, onde as províncias seriam mais fortes e o governo, então, central menos centralizador, vamos dizer assim, né? Na figura do Marechal Floriano, que era conhecido como Marechal de Ferro, não teria espaço para acontecer esse tipo de situação. Então, os homens pegaram em armas e subiram, então, do Rio Grande. Há episódios como o da ilha de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, episódios muito sangrentos, né? E no meio desse caminho existia a Lapa. E
o Marechal Floriano mandou para cá General Carneiro, Coronel Carneiro de então, que ele já conhecia da Guerra do Paraguai, né, já era famoso pela participação na Guerra do Paraguai, como um soldado obstinado, e a Lapa então fez a defesa. E a Lapa ajudou aí a salvar a República. A República. Ela vamos dizer assim, consolidar a República. Né? O tempo gasto com a passagem pela Lapa acabou custando o objetivo maior, que era chegar na capital federal, que era o Rio de Janeiro, e depor o Marechal Floriano. Esse prédio tem toda essa característica interessante, né, de ter sido criado, concebido para ser uma casa de câmara e cadeia, passou pelas transformações para servir de escola e hoje é o único prédio nesta modalidade de casa de câmara e cadeia que ainda funciona como uma Câmara Municipal. Quando você fala único, é único o quê? No Paraná, no Brasil? Como casa legislativa, é o único no Brasil, né? E esse exemplar com essa finalidade de casa de câmara e cadeia até hoje. Exatamente. E o prédio em si, em termos de Paraná, é a única casa de câmara e cadeia preservada no estado do Paraná. Então hoje aqui as sessões plenárias acontecem normalmente, né? Existia até uma tendência da Câmara vir a se instalar em outro local. E aí houve assim uma conversação muito grande para que ela se mantivesse aqui. Inclusive um prédio para abrigar os gabinetes, foi utilizado outro prédio também antigo como um anexo, vamos dizer assim, para os gabinetes, para que ela mantivesse essa característica mesmo de casa legislativa. Lapa, eu quero te cantar, mostrar ao mundo inteiro seu grande valor. Lapa, vou te homenagear, dizer aos quatro ventos do meu grande amor. O Parlamento Brasil fica por aqui. As reportagens apresentadas hoje e as de programas anteriores você pode assistir no endereço www.senado.gov.br/TV. Entre em Parlamento Brasil e escolha o programa que você gostaria de ver ou rever. Anote aí, www.senado.gov.br/TV. Participe, mande sua mensagem pra gente. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo programa. Até lá!